Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Hoje a gente resolveu ouvir vocês pediram tanto pra gente falar com o Mad Brand, né, Luciano? Que a Exatamente. gente não sabe e a gente Eu veio não faço, aprender. esse é o podcast que eu não sei Exatamente. absolutamente nada. A gente veio aprender. Lógico que você já viu pela thumb quem vai estar aqui, mas já já a gente apresenta. Antes de mais nada, do meu lado, o diamante negro da Analytics. E aí, É isso aí, Luciano? gente. Mais um dia. Desculpa qualquer coisa. Bom podcast. Seja muito bem-vindo. E como você já sabe aí pela thumb, estamos aqui com a Guta da Purple. Olha como é que eu sou. Tá ali, ó, assíduo. Eu assisto, viu? Seja bem-vinda, Guta. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Tô inaugurando os podcasts do Web Summit, não é isso? Maneiro, isso mesmo. Tá inaugurando. A Muito gente vai fazer prazer. 6 aí nessa semana e a gente começa com você aqui pra trazer um Olha lá, pouquinho abertura. dessa abertura pra gente, pô, já num podcast de um tema maravilhoso que é a galera. E eu vou dizer que não é só a galera externa, não. Tipo, a Dani do nosso time e a Jaque, elas consomem teu conteúdo o tempo todo. Elas ficavam perturbando pra gente poder falar com você e chamar você aqui. Elas fizeram de carioca ali. Não, que pra não que deram ficou, muita né? bola Não quando eu cheguei. fingiram, né? É, olha É ali. mentira, mentira. As duas estavam assim, não, A tem que Dani, chamar ela tá, tipo, tá concentrada ali pra não... É. Eu não pedi uma tal. Tá. Eu cheguei a brincar com a Dani aqui e falei, pô, já que tu gosta da Guta, pô, vamos participar do podcast junto com ela. Quase Ela faleceu, quase desmaiar infartou. ali. Mas eu falei, ó, relaxa, a gente já tá conversando, vamos só bater a agenda com a Guta certinho. Gente, eu Mas a morro de Guta medo vem. da expectativa. De entregar, sabe? Caralho. A parte boa é que carioca é mais gente boa, né? A gente sorri, fala, Já tá fala, tranquilo. já- Aí já é. quebra um pouco, né? Aí fica mais sussa. Antes de mais nada, Luciano, é só falar rapidinho dos nossos parceiros que nos auxiliam a estar aqui no nosso podcast. Primeiramente, Coffee Mais. Muito forte, Coffee Mais, Drip Coffee, tem aquela, como é que é? Tem Cápsula, cápsula, tem tudo, canequinha, Café vende em tudo. grão, café em pó. Tem esse Muito aqui que é o forte. drip, que você abre o Café de filtrinho cerveja, ali. os caras Tem têm café com a Brahma. parceria com a Brahma, muito É forte. muito bom, por sinal. O café que você tomou, o expresso que você tomou aqui mais cedo era do Coffee Tava Mais. bom. Tá bom, viu? E a gente tem 20% de desconto pra quem quiser aqui na descrição. Fique à vontade. Paralelo a isso, você tá vendo aqui, ó, como a gente tá num podcast brand, né? Eu vim de brand. Porque aí o Cara, eu Luciano... também, eu vim com a roupa que eu Ó. tô do LinkedIn. Aí, tá ligado? E a gente, ó, branding purinho, ao menos a X mais dados, a logo tá sempre aqui, tatuada. Se a gente fosse Big Brother, a gente tava feito. Porque Aham. eu ficar descobrindo toda hora a nossa logo ali. Então lembra que se você quiser a camisa da Métricas Boas, a gente tem a parceria com a Reserva, a lojinha tá aqui também. E pelo link que você tem aqui na descrição, você tem um preço diferenciado do que acessando direto pela Reserva Inc, beleza? Então corre aqui se você quiser, tem porrada de camisa lá, menos a Porrada. X mais dados. Se você quiser garantir a mamba negra da Analytics, tá lá pra você comprar. Boa! E por último, Prime, né? Prime, mais 20 conteúdos, saiu o curso de Google Tag Manager quando você tá escutando isso daqui, Completaço. então vocês encheram a porra do meu saco. Tá aí o curso de Google Tag Manager pra vocês fazerem esse curso maravilhoso. Boa. Aguardo o feedback, inclusive. Corra na descrição, que também tem condição especial pra você. Sem mais delongas, Guta, queria que você se apresentasse pra galera. Tá. E ao mesmo tempo que se apresentasse, explicar um pouquinho como funciona a Purple e a sua história também, antes da Purple, com a Brand Gin, que eu acho que seria Tá, interessante. boa. Cara, então vamos lá. Me apresentar. Bom, vou me apresentar profissionalmente, né? A gente já Pode ser. passou por tudo aqui. Já trocamos Time de uma futebol, ideia. onde morou, arará. Esse pedaço tem que me Isso chamar já pra foi, né? podcast. Tem que me chamar Pode pra podcast crer. pra saber. Não, então. Cara, eu sempre tive uma pegada meio matemática, mais intrínseca, assim. Uhum. Quase fui fazer engenharia. Assim, meu professor de física me puxou pra falar que eu tava fazendo um erro na minha vida. Indo fazer publicidade. E aí eu comecei trabalhando com performance. Uhum. Na época chamava performance e hoje seria chamado growth. Porque eu tocava rede social orgânico, eu tocava qualquer fonte de tráfego de um Beleza. grande varejista. E aí eu falei, não quero passar minha vida num Excel. E aí Muito bom. foi isso. E aí eu fui pra branding, que é tipo o outro lado da Uhum. time, virei casaca. E aí passei, sei lá, 8 anos, foi uma década de carreira tradicional, liderando projeto global para L'Oréal, para Coca-Cola, para Jogos Olímpicos. Trabalhei em lugares grandes de branding, de publicidade. E aí fundei a Brandim em 2017. Legal. A Brandim era o seguinte, cara, tá errado o branding. Então vamos fazer uma academia. Tá errado, não estava dando sentido esse mercado. Funciona para as grandes empresas e só você tem que ser muito enterprise para consumir branding. Só que todo mundo precisa de branding. Como é que Perfeito. vão ser as empresas no futuro? Elas vão ser que nem as empresas de tech, não que nem as grandes.
Uhum. E essas empresas não estão consumindo branding, não é porque elas não precisam, mas é porque ninguém tem cultura, metodologia para atender elas. Uhum. E aí fundei a Brandim em 2017. E aí comecei a trabalhar branding para startups. Começamos no Rio, 2019 mudei para São Paulo, eu e a Brandim, mas a gente sempre foi meio remoto, Uhum. que nem vocês. E aí, qual é a primeira coisa que uma startup faz depois de gastar, sei lá, 50, 100, 150 mil reais com branding? É perguntar, retorna como? O que tá trazendo de Mas retorno? então, eu falei lá no board que a gente eles perguntaram como é que retorna, sabe, tipo, e só que eu tinha esse pezinho nas métricas e eu falava: "O que que você quer? O que que você precisa?". Aí a pessoa falava: "Ah, eu preciso diminuir meu CAC, eu preciso diminuir meu churn, eu preciso mais usuários". Tá bom. Vamos fazer branding, então, com foco nesse resultado aí que você falou que Legal. você precisa. Então, a gente começava a fazer assim, sei lá, redução de CAC, que é o custo de adquirir o Uhum. cliente, né? Então, a galera que escuta a gente aqui tá ligada, né? Mas vai que. Não, É, pode é, manter. é, Cara, bom, como é que as pessoas compram? O que que faz elas comprarem? Quando elas chegam aqui, qual que é a expectativa? Quais são os argumentos? Vamos jogar isso pra cima, vamos construir a marca em torno de um diferencial principal e Uhum. tal. E aí a gente começou a ver resultado. Pô, irado. Tanto que o posicionamento da Brandim virou branding com superpoderes de crescimento. Maneiro, maneiro. E até hoje, eu não tô mais lá, já Uhum. vendi minha parte, mas eles continuam com esse posicionamento. Maneiro. E aí a gente começou a ver uns resultados bizarros. E a galera próxima pergunta é: como é que mede? E aí a minha resposta ela evoluiu ao longo dos anos de: não dá para medir branding a longo prazo. Não, peraí. Eu tô vendo o resultado de curto prazo. Tipo, a gente lança a marca e as métricas melhoram. Tem um Uhum. impacto imediato. Não é longo prazo. Talvez só seja mais invisível, não atribuível. Aí começou, Perfeito. aí eu comecei a pesquisar e isso começou a virar uma piada. Então, tipo, você vai num podcast, eles têm 5 perguntas além de como medir branding, sabe? Tipo, tudo ficava em Boa. torno de medir branding. Eu falei, cara, por que esse tema tá tão quente? E aí comecei a olhar para cultura e, cara, marketing. Marketing é tipo medicina da Idade Média, assim. Os Isso pra caralho. bagulhos são baseados em nada. Nada, É. porra nenhuma. Não, Pode palavrão, né? A pode. gente tá Não, no não. Rio. A gente fala É, aqui, Guta, que ótimo. as pessoas são data-driven quando o dado é conveniente. Se Tem o isso dado é também. inconveniente, porra é essa desse dado aí? Da onde tá puxando isso? De Tá onde errado, vem? hein? Então, e aí, essa metáfora da medicina da Idade Média é de um livro mó bom, chama How Brands Grow. E ela fala assim, cara, teve uma época. Hoje você não imagina um médico que não lê. Os médicos leem papers, eles vão para cima, eles são muito ligados na ciência, Sim. né? Mas eles não eram. Numa época lá, era tipo, tira, extrai o sangue do paciente. Se morrer, já estava doente, né? Se viver é por causa disso. Todo mundo faz, vamos fazer também. Tá com dor de dente, arranca o dente. Arranca o dente. Não, quem arrancava dente era barbeiro, pô. Então. E o marketing hoje é baseado em porra nenhuma. E aí aquelas discussões calorosíssimas de beleza. Então eu falei, cara, isso não faz sentido no mundo de hoje. Não tem essa proximidade, já existe pesquisa científica, não tem essa proximidade. E fui descobrir que no mundo inteiro é isso. Eu falei, caralho. E aí, a gente tem essa coisa meio vira-lata, né? Eu falei, cara, por que o Brasil não pode fazer uma tecnologia de branding? A gente é muito bom de marketing. Uhum. A gente já tem os talentos. A gente não tinha, agora tem o ecossistema de tecnologia, investidores e tal, Perfeito. que, né, ajudam. No nosso caso, software, tem um monte de coisa Perfeito. que você aprende, né, com outros. E aí falei, "Pô, essa porra é muito grande, cara, é um problema muito relevante pro mundo". Mundial, sim. E aí a Brandim começou a parecer pequena. Eu falei, tá. Aí na mesma época, meu irmão, que é desenvolvedor, tava numa empresa que foi vendida. Ele tocava o time de tech, era uma empresa que fazia aplicativo de e-commerce, parceira da Vetex. Então ele já fazia, já tinha implementado a LGPD, então integração de sistema, dados, vários Ele já desafios que a tava gente vai ter no ligado, né? Purple, ele Uhum. já estava ligado. E aí ele já queria empreender, porque ele tinha passado por um programa da Apple, Maneiro. tipo um estágio, assim, na época da faculdade, que botou a pulguinha ali do empreendedorismo. Maneiro. E aí foi isso. Aí eu falei, bom, Vamos se unir, bora! né? E Maneiro. aí a gente fundou o Purple juntos, isso foi 2021. Tá curtindo o episódio? Tem muito mais conteúdo como esse aqui lá no Métricas Boss Prime, a nossa plataforma exclusiva com tudo sobre Digital Analytics para você. São mais de 20 cursos e mais de 400 horas de conteúdo prático, direto ao ponto e sem enrolação. Você vai aprender sobre Analytics,
Google Tag Manager, Google Analytics 4, Looker Studio, ou seja, as melhores ferramentas do mercado e muito mais. E sabe o quanto que você vai pagar por tudo isso? E aí é bizarro quanto você vai pagar por tudo isso. Menos de R$ 1,50 por dia, ou seja, menos de R$ 1,50 por dia. R$ 1,50. É brincadeira esse preço, né? Você vai aprender tudo sobre a área de dados com os profissionais que sabem de verdade, com décadas de experiência no mercado. E vai assistir quando e onde você quiser. Vai lá no prime.metricasboss.com.br agora e faça a sua assinatura antes que o preço suba, e ele vai subir. Já assinou? Então vamos voltar pro podcast. E aí agora estamos em 2023 com Purple. E como é que o Purple ajuda a galera? Essa que é a parte, Faltou né? apresentar o Purple. Não, faltou agora você dar o teu jabá e ao mesmo tempo... Jabá. Jabá time ao mesmo tempo eu falo pra uma expressão que eu tenho usado muito, é que algumas coisas, a gente fala assim, a água tá batendo na bunda, né, pra algumas coisas. Aham. Eu digo que pra medir branding, a água tá dando tapa na cara já. Não, Então, assim, já tá, passou do afogou. tempo de você saber como já você dá era. o retorno disso, né? É absurdo. É a discussão que a gente tem o tempo todo, até pra trazer um pouco pro que a gente fala aqui no podcast. Muitas vezes a gente é questionado, ou empresas são questionadas, quando o tráfego direto dela tá muito alto, que a pessoa acessar Aham. diretamente o URL. Eu falo, cara, isso é branding. É. Uma marca relevante, as pessoas sabem o site. Se as pessoas sabem o site, elas não precisam pesquisar, elas entram no site. Não, e é muito louco porque essa lógica da atribuição. Já vamos começar a polêmica. Boa. Mas essa lógica da atribuição, ela considera que branding é um canal, né? Sim, Então, tipo assim, quanto veio de branding ou perfeito. direto. E tem uma parte que vem realmente porque você está bem posicionado Uhum. no mercado. Mas branding também impulsiona todos os outros canais. Perfeito. Então, hoje eu recebi um artigo que eu não li ainda, mas ele conta de uma. Mas eu já tive esse papo com a Eletromídia, Legal. que eles fazem barreira geográfica e aí fazem out of home numa região. E Uhum. esse troço era de uma empresa B2B que fazia Legal. isso, que fez isso. E melhorou todas as conversões de todo o resto. Porque assim, é só você pensar como consumidor, porque a gente fica tentando pensar no lugar do marketing. Sim. E aí a gente fica assim, atribuição. Como consumidor, você pensa assim, olha, uma marca que eu conheço. E você clica nessa Sim, porra, perfeito. entendeu? E pronto. Então Exato. aumentou o seu CTR, que quer que seja. Exato. Então, a marca ajuda os outros canais. Então, você pode ter 0 vindo de marca, ela tá. E Total. isso é difícil de medir. Não, é um exemplo claro. É uma forma, vamos dizer assim, mais 1950, mas toda vez que alguém entra em contato com a gente, a pessoa mandou mensagem no site, falou com a gente no WhatsApp, falou com a gente em algum lugar, eu pergunto, pô, de onde você conhece a gente? Então, tem um Cara, nome chique pra isso agora, chama Post-Purchase Survey. exato. E a gente chega e fala assim, e a maioria das vezes que a gente ouve, né? Um A gente. podcast. Pra caraca. E o Não. podcast sempre foi um intuito nosso maior pra parte de ensino. Sim. Uhum. Mas é muito maior pra parte da marca. A gente Como um chega a todo. ter Porque aqui a gente várias traz... reuniões de venda que o cara fala, pô, acabei de escutar um podcast de vocês muito mais do que, tipo, o cara lê o Eu vou blog, dar por um exemplo. exemplo É. maravilhoso. E lógico, a gente também usa técnicas ali de SEO para Spotify, que existe, por incrível que Uhum. pareça. Então tem gente que vai buscar algum tema. Pô, não é incrível que pareça. É- é Qualquer bagulho. Mas é porque é incrível que pareça que tem gente que não sabe. Então, por exemplo, tá. o nome do nosso podcast já foi pensado na forma como as pessoas fossem buscar por esse conteúdo no Spotify É. e já encontrasse. Então tem gente que fala assim: qual o nome do seu podcast? Pod não sei das quantas. Ninguém vai pesquisar o pod não sei das quantas. É. A pessoa vai entrar no Spotify e vai buscar Analytics. A O primeiro que aparece é a a gente. gente agora mudou o nosso. Era Purple Talks, porque era um evento físico. Uhum. E aí virou The Brand Growth Que Podcast. as pessoas vão pesquisar por growth ou brand vão encontrar, exato. E aí, pô, eu tava conversando recentemente com uma pessoa no Instagram, ela Mas falou assim, como que o texto é Peraí, primeiro, ele lê o conteúdo ele lê a descrição. só. E o Ele nome. não é Isso. tipo diferente do TikTok. Não. Porque o TikTok tá ligado que você tá falando. Exato. Tipo, O Spotify Uhum. não, é a descrição do podcast e o Tá. nome. E o convidado. Então, por exemplo, a gente vai soltar esse Aham. aqui. Se pesquisarem Guta, vão encontrar você Não, claro. nesse episódio. E aí, a descrição, ela vale toda do mesmo peso ou o início Vale dela todo do conta mesmo mais? peso. Tem hashtag também, não? Não tem hashtag, mas tem link ali. Então, por exemplo, o link Ah. pode estar no Bitly, mas o link, se você pesquisar, por exemplo, Métricas Os Prime, é capaz de você encontrar um podcast nosso que não fala do Métricas Os Prime, mas porque tem o Métricas Os Prime na descrição. Você vai encontrar ali. Então, a descrição e title é como se fosse pegar um tipo um post... Google do passado, assim. o Google do passado, title e description. Aham. Essas duas coisas são mega importantes ali. Por isso que a gente sempre revela alguma coisa do tema aqui, da pauta, dentro da descrição. Claro. Se a pessoa entrar lá, como o nome do próprio Como podcast, medir como medir branding. branding, a pessoa possivelmente vai pesquisar dessa forma, né? Então, isso tudo é o que leva a gente a tentar ser encontrado. E uma pessoa foi de notícia, ela tá pesquisando sobre planejamento, aí jogou no Google planejamento, aí viu um episódio nosso, e ela falou, pô, esses caras eu conheço da Métricas Voz, que eles falam sobre Analytics. E era com o Rafael Kiso. Falou, pô, Rafael Kiso manja muito bem de planejamento. Vou ouvir. E ela passou a ouvir a gente dali.
Não foi do primeiro podcast, nada. Foi de um podcast que ela Claro. pesquisou dali pra frente. E depois ela passou a seguir a gente, depois ela passou a conversar com a gente, quer fazer uma parceria. Cara, isso tudo foi branding, né? Então, aí vamos lá, aí a gente como consumidor consegue entender que, a jornada não é linear. Uhum. Então essa ideia de funil é fake news, Uhum. né. Ninguém Fica passa por esse processo de agora eu conheço, agora eu considero, agora não é Boa. assim que a gente opera como Boa. pessoa. É isso, eu ouvi um podcast, aí voltei, esqueci dessa porra. Boa. Aí pensei comedy branding, aí fui lá e falei: "Ah, esses caras já ouvi falar deles". É assim, né, que Perfeito. funciona. Enfim. E aí tem outro, é porque a gente como humanos, a gente precisa de uns frameworks Perfeito. para se organizar, e o funil ele faz sentido como um Perfeito. framework. Você pensa assim: "Ah, realmente, primeiro você conhece, depois você se interessa". Perfeito. Mas não é assim, né, às vezes você conhece, e aí depois você Mó tempo Não, depois. esqueceu, a maior susto que a galera tem é reencontrou quando... na night, falou: "Ah!", né. Pode crer. Então assim, verdade, né, então é assim que funciona. Um dos Mas maiores enfim. sustos que a galera tem, inclusive, quando abre o relatório do GA de atribuição e dos caminhos de conversão, é ver que o usuário veio 19 vezes do orgânico e depois veio do e-mail e depois veio... Pô, mas que Né. isso, mano? O usuário me Pesquisou, pesquisou Eu e, tava e falando, interagindo com o seu site. tem um amigo meu que ele é CEO de uma startup que faz atribuição, Legal. que eu acho irado. E aí eu falei assim: "Cara, mas o Google fura fila, né?". Aí ele: "Cara, essa é a melhor definição, o Google fura fila". É Tá isso. bom. É, porque o orgânico o Google orgânico, o caminho de pesquisa é Não, e gigantesco, né. o Ads, né, tipo, É, você vai lá e tudo fala: "Ah, nasce veio do disso. Google". Sim, mas Perfeito. por que que esse ser humano pesquisou essa porra? Né, tipo, Pode crer. enfim. Mas o que que a gente faz no Purple? Então a gente quer medir branding Boa. de um jeito que conecte com o resultado de negócio, com o comportamento do consumidor. Então essa é a parada, porque eu preciso traduzir podcast em reais, né, no fim do Perfeito. dia. Só que a conexão não é direta, porque não existe funil. Perfeito. Então, alguém poderia achar que, então eu fui do podcast, depois eu pesquisei aqui, depois eu pesquisei aqui, e no fim do dia eu comprei Uhum. tanto. Só que não é assim que acontece. O que acontece é, eu ouvi o podcast, entendi que esse povo entende de alguma coisa mais ou menos assim. E eu vou recebendo essas informações na minha cabeça e vou compondo elas, e aí falo: "Tá, agora eu entendi. E agora eu tô no mercado para esse produto. Agora eu preciso realmente dessa dor, então eu vou contratar". E aí eu entro numa jornada de compra. E aí eu vou naquela normal que a gente conhece, eu vou pesquisar preço, dentre os Uhum. 3, 4 que eu sei que existem, aí marca, Hum. né. E aí eu vou entrar, eu vou conversar com compras, tal, e vou, efetivamente comprar. Então a gente não queria medir branding no sentido de atribuição. Perfeito. A gente queria medir branding no sentido de o que que isso que você está construindo está formando sedimentado na cabeça do consumidor. Porque a gente quer pegar antes da ação, antes de ser observável. O que que é observável? Eu posso ver o que você está se comportando. Então, você entrou lá na rede social e fez qualquer coisa. Você baixou, clicou, isso é Uhum. observável. Tá, mas tem um pedaço que não é observável, que é uma informação que existe na tua cabeça, que é, Uhum. depois de um podcast, quão mais predisposto a comprar você tá? Perfeito. Isso só tem um jeito de saber, perguntando. Então, a gente começou o Purple por pesquisa. Então, hoje, o que que é o produto do Purple? Você instala, aí tem outro pulo do gato, que é o seguinte: a gente não é a louca do demográfico. Boa. Porque cara, isso é legal, não sou contra pesquisa tradicional, acho que vale a pena você fazer uma vez no ano, descobre a Uhum. população, como que as pessoas compram Uhum. carro, o que quer que seja que você estiver vendendo. Beleza. Agora, tem um pouco de o pulso do dia a dia, que não existia nos anos 90, 2000, quando a pesquisa foi inventada do jeito que ela é hoje, que é landing page, canal próprio, né, não tinha. Perfeito. Então a gente tinha que parar na rua com a prancheta, no centro da cidade, e perguntar se você conhece a marca tal. Hoje, eu posso pegar a pessoa que passou por toda essa jornada e perguntar para ela quem já chegou no teu site, e os nossos clientes falam: "Cara, é muito consistente com as pesquisas que a gente faz, só que Legal. vocês antecipam em 6 meses os resultados". Porque, obviamente, essa pessoa que chega aqui, ela tem mais carga de marca, ela passou por toda a jornada. Então, hoje, você instala o Purple no teu site, e ele fica ali pequenininho, fazendo perguntas todo dia, só que não é todo mundo que responde todas as Uhum. perguntas, aí tem um pouco de Claro. tecnologia por trás. Ou você tem um link, que é um formulário de link, você pode mandar por e-mail, por push, e aí você, vai fazendo isso. Beleza. E aí você entrou, beleza, então você está lá coletando. E eu posso te falar que isso aqui foi da landing A, da landing B, da base de Perfeito. e-mail A, da base de e-mail, então você tem ainda comparações. Perfeito. Você pode falar landing page de campanha home e área logada, por exemplo, e entender como que a marca está nesses momentos. Legal.
E aí o que a gente pergunta, aí você vai entrar no dashboard para ver seus resultados. O que a gente pergunta vai misturar o que a pessoa está sentindo com relação à marca, que é mais parecido com uma pesquisa tradicional de branding, com como ela pretende se comportar, com os seus atributos de marca. Então eu posso falar que o Métricas Boss é, sei lá, geek, e isso tem um poder de venda alto. Ou um poder de venda muito presente na marca com um poder de venda baixo. Então, pô, tá dando mole, porque tu tá comunicando uma parada que não ajuda as pessoas a comprarem. Perfeito. Então, esse tipo de insight, normalmente, você não tem, sabe? Perfeito. Ou, sei lá, a preferência é gerada por causa da identificação que as pessoas têm e você teve um boom de identificação em maio. O que você fez? Web Summit. O que você fez no Web Summit que as pessoas se identificaram? E aí vai ter os comentários abertos, que agora a gente tá brincando com AI para ajudar Maneiro. a analisar. Que te ajudam a entender o que as coisas estão acontecendo. Então, hoje, o Purple já é muito melhor que várias outras... Vai seguir evoluindo. Porque te dá recorrência. Então, você sabe toda semana, você sabe que teve um pico no Web Summit, por exemplo, coisa que você não consegue descobrir com... Patrocinando um evento, você sabe que teve um pico, né? Exato. Ele te dá... É mais acionável, então, quando eu falo que isso impacta o comportamento. E ele é mais transacional, porque eu chego no comportamento de compra. Então, tem cliente nosso que fala, cara, meu CAC só cai desde que eu instalei o Purple. Maneiro. Porque eu tô vendo que gera preferência de Eu compra. acho engraçado ela falar um pouco de tecnologia. Né? Tecnologia pra caralho aí embarcada. É pra não assustar. Não É pra não assustar assustar as pessoas um de pouquinho. O marqueteiro mas agora tem a nova, o Martech. O Martech deixou o marqueteiro um pouco mais tranquilo. Cara, é que eu falo, é muito engraçado que eu vou mostrar isso pra galera de marketing, tipo, uau! Aí eu vou mostrar pros investidores, eles acham muito simples. Aí eu falo assim, amigão, essa pessoa ela foi fazer marketing porque não tinha matemática como é que chama? Na específica. Não tinha matemática. Eu vou fazer essa porra aqui que não tem matemática. Você bota um bagulho com número, juro, qualquer parada de teste de produto com número, eles travam. Tipo, pânico. Pânico. A pessoa fica assim no teste de produto. Meu Deus, eu vou ter que analisar número agora. Sabe? Aí a gente já entrega. Agora a gente já entrega a informação final. Então, mas é isso, cara. O que a gente fala muito aqui, a gente tem até um episódio que a gente falou sobre como contar história com dados, é que, cara, você tem que entender também o teu espectador. A pessoa que tá do outro lado, ela tá cagando sua taxa de rejeição de 56%. Ela quer dizer o que isso significa. Exato. Significa que, a gente tá tendo um número de 44% das pessoas não estão seguindo o fluxo do site saindo da primeira página. Eu acabei de explicar a mesma parada sem falar número. Sem explicar o que é métricazinha. Então, às vezes, as pessoas elas pecam por ser técnico demais pra quem não é técnico demais. Você tá numa bolha, com uma porrada de dev falar o techniquez, vai todo mundo te entender. Agora, quem tá comprando o teu produto não necessariamente quer isso, né? E cabe você conseguir entender e refletir bem Aí o que tem, assim, tem uns bagulho de AI avançadíssimo, só que, cara, é muito caro, tipo, $100 mil ano, pelo menos, pra você processar todos os dados observáveis, você não sabe o que tá passando na cabeça do consumidor. Ou você tem o povo e aí, tipo, é isso. Você não sabe fazer com aquele monte de dado e continua caro. Ou é a galera de pesquisa que tá no sentimento, no demográfico, que é maneiro, mas é outro propósito, não te dá recorrência. E aí, então a gente ocupa esse gap aí. Aí o que a gente tá começando a fazer agora? Spoiler. Testes para poucos clientes ainda, integrar outras fontes de dados. Pô, maneiro. Então eu comparo isso que tá na cabeça das pessoas com como que elas estão se comportando. Porra, isso é do caralho. Irado, né? Isso é quali quant dando choque, É assim, isso, né? Super gêmeos ali, E praticamente. aí, Isso é muito mas maneiro. ainda tá em momento... os testes de AI estão mais para... Vai ser antes. Maneiro. Então... Cara do Luciano já fez. Pouca tecnologia. Você com essa introdução e essa explicação toda, você desbloqueou aqui agora. Porque, eu assim, achei que isso já respondia um pouco das você perguntas. respondeu, então. mas relaxa. Assim, só que a gente tem um negócio aqui, a gente é bem branding aqui. Então, de acordo Isso com é a pra resposta que a pessoa faz, ela desbloqueia um mimo. Irado, um eu ganhei mimo presente. aqui Gente, pra eu sou você. muito fácil de conquistar. Mas aqui, comida! olha aí. Olha, Temos um patrocinador. café. Product placement. Temos, a nossa canequinha do Menos Achismo A Dados. camisa. A camisa. Grátis, nem precisei no link da reserva aí, tá que vendo? tá na descrição pra Basta quem tá aqui quiser. no podcast. Basta no podcast da aula. E você ganhou a caneca do evento que é nosso e que a gente vai começar a falar a partir desse podcast. Olha só. Então, peraí, deixa eu fazer um... Gente, o que é isso? O Menos Achismo Dados é o nosso slogan. A nossa missão é transformar cada vez mais o marketing em algo mais tangível, que as pessoas parem de tomar decisões com menos achismo e utilizem mais dados. Cara, adorei. Temos nosso anti-achismo social Eu club. posso fazer um também. product placement e tomar mais café? Sério, eu tô falando sério. Você quer mais café? Sério. Por favor. Agora é o momento que a gente fala, produção, alguém da produção, dá mais um Produção, café faz aqui um pra cafezinho, Guta. por Ela vai fazer um Será que café isso ali. encaixa na máquina que eu tenho? Encaixa, isso é um filtro.
Que você vai É um abrir aqui em filtro. cima da Você caneca e é coloca só na botar água canequinha, você quente. joga. É. Mentira. É, pô. Pode Juro, abrir. cara, eu amo café. Aí, coffee Peraí. mais de nada, viu? Pode mandar uns pra Guta também. É. Dá um salve neles. Cadê? Aí. É Aí tipo você um abre o... chá de café, isso? É, você É abre um tipo, não, filtro não é aqui um em cima. sachê, mas é um filtrozinho. É. Pode abrir, pode abrir. Não, se mas quiser. aí eu... Ah, você vai abrir pra você ver só depois. Não, é mais É Não, porque mas você não, consegue vou ver levar o. isso pra São Paulo. É. Ah, não, então, é porque você quero consegue tomar. abrir e depois É porque, passar. imagina Tem que é o desenho que o seguinte, ó. designer se deu ao Isso trabalho. aí. É. Aí você vai abrir o filtro aqui em cima, botar Aham. água quente no pozinho e vai fazer o café. É porque você consegue ver o filtro sem abrir o café por Mas dentro. eles têm Caralho, muito cápsula também. irado. A que Não, você mas tomou aqui isso... foi uma cápsula Cara, isso é irado de deles. deixar, tipo, Isso no é muito... escritório. Porra, eu Nossa, tomo todo dia. Meu café da manhã é isso daí. adorei. Agora, eu não Boa. sei como é que eles registraram essa marca, né? É, Depois então, eles explicam pra o gente. Drip Coffee não é... Acho que não é deles, é algo Não, mas o bem... Coffee mais Ah, o mais Coffee mais é. Esse é muito bom. deve ter registrado Tá como registrado. misto, sei lá. É, não sei. Mas isso é tudo seu. Mimos pra você. Adorei, Essa daí é a adorei. mamba negra do Analytics. A Essa gente é a fala mamba que negra? é pra você, no teu caso, se você estiver fazendo alguma análise de branding com essa camisa, dizem que os números ficam mais fáceis de ser entendidos. É tipo usar o Purple. É tipo usar o Só que da época que não era científico, né? É uma mandinga. É a mamba... Mas é a mamba negra do Analytics. Boa, irado. Boa. E aí, ó, você já Obrigada, deu gente. uma breve explicação pra gente de muita coisa interessante, mas eu queria tocar num ponto aqui ainda, que é, tem muita gente que não entende de branding, mas entende analytics e tal, alguma coisa do tipo, e a galera acha que medir branding é intangível, não tem como medir branding. E, cara, você já deu uma introdução aqui que tem como medir. Eu queria que você trouxesse pra galera entender um pouco mais na prática. Como é Tá. que você mede isso? E acho que um ponto que você tocou muito aqui é algo que a gente fala bastante aqui na Métricas. Cara, não adianta você olhar que métricas eu analiso, não tem essa. As pessoas de vez em quando perguntam pra gente, nossa, quais são as métricas que eu devo analisar? Depende do teu objetivo, porra. Se você não tem Então, a gente objetivo, tem analisa várias, tudo. tem várias no Purple, né? A gente Exato. criou. Então, é que é subjetivo, tá? Eu acho que essa que é a parada que Uhum. dificulta, né? Porque... Só que aí eu comecei a falar assim, peraí, o Tinder sabe a chance de você dar match com alguém, Como é que eu não sei, né? né? Tipo, isso é real, né? Tanto que quando você Perfeito. abre, as pessoas que aparecem primeiro são A mais gente prováveis de que, você a dar gente que deixou like. fácil pra eles, pô. É, então. A gente que mediu, a gente que configurou lá. Não, mas o match... Enfim. Então, sei lá, você mede a chance da pessoa votar num político depois de um debate. Perfeito. Também é subjetivo. Então, Perfeito. assim, tem várias... NPS é completamente subjetivo. Quanto que Perfeito. alguém tá satisfeito com o Não, serviço. isso é mole de... Satisfação. Não, isso é mole de Tipo, fraudar, tá? satisfação, né? Porque eu acabo de entregar um negócio muito foda e mando você Você fazer não o NPS mede o agora. quanto que você tá feliz com o governo do político. Uhum. Então, assim, a gente mede uma porrada de coisa subjetiva ao longo da vida. Perfeito. Da vida profissional. E aí a gente até usava um pouco essa metáfora no início, assim. Você não tá medindo se a pessoa já tá apaixonada uma pela outra. Vamos pensar o processo de se apaixonar. Perfeito. Quais são os indícios tangíveis de que essas coisas estão acontecendo? Então, sei lá, a pessoa te deu um presente, a pessoa te... Sabe, a gente ficava assim, Uhum. brincando com essa metáfora pra falar assim, imagina depois de cada date você fala, e aí, qual é a chance da gente namorar? Pode crer. E aí você vai indo. Então, é subjetivo, sim. Uhum. E aí eu acho que a parada é você conseguir transformar esse sentimento em o que isso quer dizer que ela vai se comportar. Porque já é cientificamente comprovado que o jeito que a gente se comporta é pautado na forma que a gente sente. Então, por exemplo, fizeram um estudo aqui do Brasil, das lojas americanas. Eles pararam na porta da loja americana e falaram assim, vai comprar o quê? A pessoa falava, café. Qual marca? Coffee mais. Beleza, já é. A pessoa entrava na loja americana, mais de 50% saía com outra parada. Caralho, brother, tu entrou na porta da loja e falou... Eu entendo essa pessoa daí. Eu entrei pra comprar saiu... hastes flexíveis, saí com 20 coisas, às vezes menos o cotonete. Né? E aí, o que eles descobriram? Que tem 2 tipos de marca. E, em geral, tem um nome técnico pra essa porra que eu vou esquecer. Eu já fiz um vídeo no TikTok, mas é tipo um é que você decora o benefício dela. Perfeito. Então, sei lá, tipo, Red Bull te dá asas, energia, né? Tipo, Perfeito. E outra é que a marca é muito forte. Que eu também esqueci. Tem 2 nomes. É auto-informação e auto, sei lá o quê. E aí, as marcas, sabe quem não trocou? Quem ia comprar uma marca forte. A pessoa que ia falar bombom garoto, comprou bombom garoto. Tinta da L'Oréal do cabelo, voltava com isso. Então, as marcas que tinham mais o poder ou de ter um benefício muito claro ou de ter uma marca muito forte,
o consumidor não era impactado pela promoção do ponto de venda ou pelo posicionamento de ponto de venda. Então, esse tipo de coisa, ele acontece. Uhum. E ele é cientificamente comprovado, mas medicina da Idade Média, a gente não vê essas coisas. Então, eu acho que a parada é que já existe uma. Não tem como medir. Cara, tem. A gente foi fazer. O primeiro ano do Purple era lendo estudo científico. E existe uma porrada de estudo que Uhum. conta. A gente só não tem acesso a eles porque a gente Perfeito. não tem um hábito como marketing, a gente não sabe nem matemática, né? Quem dirá. É sério. Então a gente não tem essa conexão com a academia, né? Pra saber. Então a tua pergunta era quais métricas, né? Na Medir. verdade, como que a gente, na prática, consegue olhar e falar assim, pô, esse é o retorno do meu branding, o que eu tô fazendo de branding. Eu acho que tem certas formas que toda vez que alguém falar, como é que eu meço o retorno de branding? Eu falei, cara, se o branding não desse retorno, não tava a gente investindo milhões no Big Brother e a gente conseguindo medir quanto de retorno perante o objetivo que aquela marca tinha no Big Brother trouxe pra ela, porra. Eu acho Então que é é uma parada absurdo que as isso. pessoas de branding sabem fazer pouco, que eu chamo de engenharia reversa do branding. Eu tô começando a estruturar isso pra, tipo, Maneiro. realmente ser um conteúdo, sei lá, talvez até um curso. Mas qual o objetivo que você quer? Porque você tem que saber isso. A pessoa de branding, eu vou gravar esse vídeo, eu posso gravar aqui Pode até. gravar aqui, porra. Ele se inspirou pelo podcast. Awareness é meu objetivo. Eu tô vontade de dar um tapa na cara dessa pessoa. Juro. O meu lado carioca, ele vem... Sai daqui, né? Porra, teu Porra, objetivo é tu tá de awareness. comédia comigo. Por que tu quer awareness? As pessoas vão te conhecer e aí? E aí, tu quer o quê depois E aí o disso? quê? É banda pop, porra? Tu quer que mais gente te conheça? Caralho. Porra. Enfim, aí a pessoa mete um awareness, tá? Mas awareness pra quê? Tu quer aumentar a venda? Você entende? Assim, é comprovado que quanto mais awareness, provavelmente você vai ter mais market Uhum. share se o awareness for feito da forma certa. Mas a pessoa não desce esse nível Exato. pra explicar. Ela só só quer quer o alcance. awareness, porque ela Acabou. ouviu dizer que tem essa métrica. E aí a gente fica fazendo coisa pra ganhar alcance, que não quer dizer nada, né? Perfeito. Então eu acho que o negócio é você conseguir plugar num objetivo. Qual que é o objetivo da tua empresa? Você, como marketing, sabe. Eu tenho certeza que você tem que conseguir mais usuários, ou que eles fiquem mais tempo, ou entrar numa nova geografia, ou diminuir churn, sei lá o que é, que você tem um objetivo de negócio. Tá, qual é o objetivo de marca que mais entrega? Eu preciso ampliar a market share, tá? Então talvez realmente seja awareness. Porque você precisa ampliar a market share, mas você tem que correlacionar os dois. E Perfeito. medir as duas coisas. Você tem que medir awareness e medir market share. Perfeito. Então, eu acho que esse é o pulo do gato. Você tem que bater num bottom line lá, num dinheiro, em reais. Você tem que ter alguma métrica que é mensurável em reais. E aí você vai vindo para as mais subjetivas. Tipo, eu percebo que quando eu aumento. Vamos supor que alguém te falou que você precisa fazer mais parceria. Você trabalha numa marca de moda esportiva. Vou dar um exemplo bem específico para as pessoas entenderem. Boa. Você trabalha numa marca de moda esportiva. Que vive muito de co-branding, você tem que ampliar as parcerias, porque você percebeu que isso tem um ticket médio mais alto. Então, você tem que aumentar a margem. Olha, bottom line. Margem. Como? Através de parceria. Tá, qual é o problema do branding? Eu preciso que as marcas queiram falar comigo. Muito bem, então você tem que aumentar talvez uma identificação ou um afeto pela tua marca, porque você ganha, você traz para a mesa mais coisa para poder... Margem. Você tem que conseguir fazer esse caminho. Perfeito. Então, no Purple a gente mede afeto, paixão, identificação e relevância, que são mais sentimentos. Uhum. A gente mede preferência, disposição a comprar, elasticidade e... Sempre, tipo os 7 anões. Você vai esquecer um, né? É tipo os 7 anões. Eu esqueci mesmo, não vou lembrar. Não, Tudo bem. relaxa. Quem usa o Purple pode saber, né? Comenta aqui. Comenta aqui. E os atributos. Tá? Aí são algumas métricas. Outra dependendo do tipo de coisa, você pode usar rede social. Uhum. Para entender o quanto que o teu discurso está reverberando dentro do público. Perfeito. Mas aí, se você quiser usar a rede social do jeito irado, assim mesmo, você não vai medir lá engajamento ou taxa de qualquer coisa. Qualquer coisa que combina a métrica, mas você pode, por exemplo, você está falando de Web Summit. Tá. O quanto que as pessoas estão falando... E você quer construir uma noção de uma marca, sei lá, analítica. Uhum. O quanto que as pessoas estão comparando Métricas Boss com palavras relacionadas a analytics com o Web Summit nesse período de tempo. Qual é a variância Perfeito. disso para antes e depois do Web Summit? Aí você começa a ser um pouco mais... Aí você pega e correlaciona isso com acesso ao site nesse Perfeito. período. Então você começa a criar uma coisa um pouco mais sofisticada, que em geral você não tem esse time de dados, e aí você vai preferir, tipo, Sim. contratar o Purple, né? Você tem... Eu vejo share de orgânico sobre pago.
busca pela palavra-chave, a diferença de custo de CPC com e sem a palavra de marca. Eu acho Que que mais? Acho que essas são métricas, já é tangível pra caramba, e acho que isso demonstra um pouco, até trazendo a gente aqui em Métricas Boss como um exemplo, né. A gente sempre teve um podcast e as pessoas gostavam muito da gente, por um intuito da gente: "Pô, vocês entregam muito, a parada é muito técnica". E, pô, fazendo uma reflexão, a gente olhou e falou assim: "Cara, quem é muito técnico, eu não preciso convencer a comprar". Uhum. E ele vai olhar e vai falar: "Tá, Ele sabe. é". Ele simplesmente vai falar: "Pô, talvez eles me ajudem, porque eu tecnicamente sei interpretar o que eles fazem". Agora, quem não é técnico é muito mais gente. E ao mesmo tempo, se eu for parar para pensar em furar a bolha de analytics, eu consigo dizer que analytics, métricas, Uhum, estão em tudo. Perfeito? uhum, Então a gente está falando de Purple Metrics, a gente está falando de métricas para branding, a aham. gente tem métricas para rede social, a gente tem métricas para o YouTube, a gente tem métricas para app, para site, Eu para nem falei qualquer do coisa. Brandlift, que eu achei, Mas tem tem o métrica para Brandlift tudo, né? também. É. Então, quando a gente começou a repensar o podcast, a gente começou a falar assim, cara, a gente precisa ter um alcance maior para levar mais consciência nessas pessoas de entendimento das métricas, porque as pessoas em várias áreas não têm conhecimento Então algum vamos lá. e têm Você pavor precisa disso. vamos chegar no bottom line. Exato aí. Exercício, ao vivo. Exato. É isso aí. É Tudo isso bem, aí. você me falou que você precisa educar mercado, Exato. porque o consumidor Exato. ele não tem consciência do Exato. problema. Exato. Então você precisa gerar a consciência do problema. Na verdade, você precisa ampliar o mercado endereçável, Perfeito. para que você tenha mais consumidores. Se você quer ser o líder, quer formar mercado para ser o líder, para Perfeito. que tenha novos usuários somente, Perfeito. É de exatamente dinheiro. isso. É exatamente isso. E aí o que a Ou gente fez, clientes, né? e o que a gente fez foi justamente isso. Começamos a trazer temas que têm total correlação com a gente, mas que a gente não domina aquele tema, mas domina o tema de métricas e dados. Então a gente Uhum, fez por exemplo, Social Media Data Analytics. A gente trouxe o Lucas da Copify para ele falar de rede social e a gente foi uhum. falando das métricas junto ali e debatendo com ele. A gente trouxe você para falar de brand. Você está falando de brand, você já tem uma noção muito maior que muita gente de métricas, então a gente está falando de como medir isso em conjunto. A gente trouxe uma outra ocasião aqui sobre o quinto andar, como o quinto andar faz isso. A gente falou sobre o teste AB e a importância das Isso. métricas ali Aí dentro. você, Isso é tipo, meio que as nossas collabs, sabe? Então a Exato. gente tenta Total. visibilizar o nosso Exato, conteúdo exato. para outras E pessoas no de outros final a gente nichos. começa a ver justamente a gente começando a ter mais pessoas entrando no nosso site, mais pessoas entrando uhum. na nossa página, mais pessoas Isso, que querendo. são métricas de meio de caminho, que é onde o Exato. branding ajuda, né? Então, Exato. assim, se você entendeu que você quer novos usuários, novos clientes, essa é a tua métrica de sucesso financeiro. Perfeito. Aí você vai ter as métricas de meio de caminho, que são acesso ao site, é um pouco mais perto Uhum. disso, né? E aí você vai ter as métricas um passo antes, que em geral são mais influenciadas ainda por marca, que é visualizar o alcance do Play aqui do podcast, né? podcast. E essa é uma Exato. outra correlação que você Mas você tem falou que muito bem. saber se essas pessoas continuam, Exato, né? exato. E uma correlação que a gente fez ano passado a gente patrocinou o E-commerce Brasil, o Growth Conference Uhum. e a Feira do Empreendedor. E existe uma correlação absurda, que é o momento que começa o evento para, consequentemente, uns 3 dias depois, a gente ter aumento substancial em qualquer área nossa, E você que é sabe o tempo site. do ciclo de vendas também, você Exato. consegue E medir aí o eu consigo impacto saber o disso. site, teve mais Isso. acesso. Podcast aumentou o play que teria naquela semana. Se eu tenho 1000 plays naquela semana, aumentou para 1000 e pouco. O único momento que eu fiz ali de divulgação foi estar no evento presencialmente. Eu consigo fazer uma correlação muito forte naquilo Eu ali. acho que a parada é não subestimar a pesquisa, porque tem Exato. coisas que você só descobre perguntando para as pessoas. Exato. E é Então, tão simples, sabe? Pessoas é, entenderem que pergunta ao teu usuário. aí você pergunta o quê? Onde você conheceu a gente? Né? Exato. Você pergunta. Exato. Então, assim, apesar de que eu posso ver que teve um boom de awareness, Eu consigo perguntar e comprovar isso mais ainda. você consegue perguntar. E aí é louco porque as pessoas, quando elas são perguntadas, elas não necessariamente respondem o que realmente aconteceu. Perfeito. Então, com publicidade, a gente trabalhava com um cliente de telefonia, que é vizinho de vocês aqui. Que eu não vou falar o nome. Boa. Patrocina que a gente fala, né? Patrocina que eu tomo até café. E aí eles têm um concorrente que tinha muito orelhão, banca de jornal Sim. pela cidade. E a galera falava em pesquisa assim: não, eu vi essa outra marca concorrente no Faustão. A marca não estava em flight, não estava anunciando. E a pessoa na rua jurava que tinha visto comercial. Jurava. Na cabeça dela, ela viu, ela descreve um comercial. Por quê? Porque ela tá com tanta lembrança da marca que ela acha Tá que ela vendo o tempo viu. todo. Então, assim, às vezes você perguntar, as pessoas vão falar a verdade? Não. Mas ela te ajuda a entender o que que causou a percepção na cabeça dela, Perfeito. sabe? Tipo, Teve uma vez alguém, não sei se foi aqui no podcast ou numa conversa, que alguém falou assim: pô, vocês estão em tudo.
Falei, cara, a gente é a Betina do Analytics. A gente é a Betina do Analytics. Do nada você vai ver a gente ali falando Mas sobre isso. vocês É não muito explicaram o que massa. vocês fazem até agora no podcast por algum motivo? Tipo, a Não, galera que tá aqui já a sabe. galera que tá aqui, a maioria já é ouvinte. Vai vir muita gente vindo de você aqui agora, mas em algum momento vai entrar um anúncio aqui, entendeu? Que a Entendi. gente já gravou. Ah, tá. E aí vai dar um breakzinho pro anúncio aqui e a galera vai ficar sabendo. Se der mole, a galera já até sabe agora. Não, e Entendi. Que rolou já um videozinho. O que você tava falando que eu acho que é interessante que até a comunicação mudou. Porque Uhum. uma vez que a gente já tinha esse público mais técnico, a gente se sentia um pouco mais à vontade pra poder falar o tecniquez, porque o cara que tá lá tá atendendo, tá Uhum. entendendo. E aí a ideia foi justamente quando a gente fez essa mudança, não, vamos toda vez que a gente explica uma coisa, ou eu explico algo que é muito técnico, ou o Gustavo explica algo que é A muito gente técnico, faz a a gente explicação. complementa, faz uma dobra do outro pra poder tangibilizar aquilo pro cara, sacou? Então, tentando sempre trazer. Então, não foi só a mudança estratégica do ponto de vista, vamos colocar o podcast aqui nesse lugar, não. Até a comunicação mudou. Pra gente Legal. poder conseguir atingir um público maior, tendo em vista que o Falando, nosso. É, porque né? se o Que a nossa objetivo de- ideia é se o trazer objetivo- gente de outros Se públicos. você não sabe o objetivo de negócio, você não consegue É. Exato. alcançar. Porque se o objetivo é alcançar gente nova, aí Exatamente. você, né? Então, Ó, você fez um vídeo no TikTok falando de um vídeo do cara da Unbounce, que eu assisti a série inteira no YouTube também, ah, tá. falando de De atribuição. atribuição. Exatamente. Eu queria trazer isso pra cá aqui agora. Uhum. Que é justamente na sua opinião. Você acredita que esses modelos de atribuição que as pessoas são tão desesperadas por Uhum. descobrir, inclusive o próprio Google Analytics agora falou que em novembro só vai ter 2 modelos de atribuição na ferramenta dele. Uhum. Ou você vê baseado em dados, ou você vê baseado em dados pelo Google Ads. Não vai ter Uhum. mais nada. Você acredita que isso restringe um pouco os profissionais de marketing nas suas estratégias ou até investimento de marketing? Eu acho que atribuição é a grande discussão atual, principalmente fora do Brasil, de MMM, né? De Marketing Mix Modeling, Perfeito. que é você pega todos os dados e descobre por onde, o que está vendendo, o quanto Perfeito. cada canal está contribuindo na venda. Eu acho que isso é muito, muito importante para mídia. Eu acho que isso não é tão importante para mensagem. Então, acho que Legal. tem essa diferença, sabe? O meio e a mensagem. Né, a gente aprendeu isso na faculdade. Não, mas então, eu acho que você saber que canais, se você está gastando dinheiro com algum canal que ele realmente impacta a venda ou não impacta a venda, é bom, né? Porque, em geral, a Uhum. atribuição era pela compra direta. E aí você nunca vai fazer, sei lá, relógio de rua, sabe? Essas Uhum. coisas assim, que elas impactam Perfeito. o convencimento. Uhum. E esses modelos, eles pegam isso. Então, acho que Perfeito. isso é bom. Só que, cara, a mídia, ela não é tudo, né? Então, você descobrir o quanto que você está construindo na cabeça das pessoas, o que que você é, qual é o teu benefício, para quem que você vende, quem é o público, etc. Para que na hora que ela vai comprar, ela passe mais rápido pelos canais, né, de Uhum. compra em si. Então, você ainda não sabe por que a sua marca vende, como que ela contribui, como que cada... Tipo, você não tem antes, você só tem o observável do comportamento. Vendeu. Tá, mas e tudo isso que você está fazendo vai ajudar a vender ou não vai? Você não consegue Uhum. pegar esse meio. Então, eu gosto de atribuição, eu acho importante. Mas eu acho que a gente não pode ficar cego, que nem a gente ficou com a mídia de performance, sabe? Perfeito. Não é tudo, né? Acho que não é tudo. E é difícil pra caralho, porque você tem que juntar muito dado. Assim, Não, a estatística não é tão complexa, mas ter os dados é a parte mais complexa. eu acho que é muito complexo a gente desenvolveu uma metáfora, que é a metáfora da professora de quinta série, Hum. que a gente brinca do porquê que isso é tão complexo de medir. Mas pensa numa quinta série, imagina que você, Guta, é a professora. Pô, Aham. eu e Luciana somos alunos. Então você, Guta, que é a professora, chega pra mim e Luciana, dá uma prova e fala, Luciana, quanto você merece nessa prova? E Gustavo, qual nota você merece? Uhum. Por merecimento, não somente eu, na quinta série, tenho maturidade suficiente para dizer que eu mereço 5, Uhum. que é a minha nota. Ou que eu mereço 7, que é a minha nota. Ou que eu mereço 9. E o Luciano talvez também não tenha a mesma maturidade. O que acontece nesse rolê todo aqui, então? A professora, ela tem critérios que ela tenta analisar todo mundo igual e fala, Luciano merece 9, Gustavo 5, baseado nos mesmos critérios, vamos dizer assim. Aham. Quando a gente, da nossa analogia, quando a gente substitui isso aqui, você pega uma ferramenta que vai te ajudar a medir isso igual para todo mundo. Então, Uhum. se o Facebook tem um modelo de É. atribuição dele, você vai ter uma ferramenta que vai medir igual para todo mundo. Se o Google tem o dele, você vai medir igual para todo mundo. O TikTok tem o dele, você mede igual para todo mundo. Agora, o maior problema que a gente tem nessas ferramentas aqui, como o Google Analytics, Amplitude, Mixpanel, é que você não tem uma métrica que o Facebook e o TikTok tem pra caramba. Porque eu só consigo entender quando esse usuário entra no meu site. Uhum. Agora, a métrica de visualização eu não tenho. Só que, poxa, querendo ou não, o TikTok e o Facebook e Instagram
O maior benefício dele ali por trás é fazer uma frequência de anúncio muito alta, para que Uhum. impacte você o tempo todo, e isso eu não consigo medir. E eles medem. Só que aí os números ficam totalmente É. discrepantes, né? Porque se eu tenho uma frequência, sei lá, de exibir para você um anúncio 2 vezes por dia, cara, eu tô exibindo anúncio para você toda hora. Se eu tô dizendo, eu como mídia, que toda vez que exibe o anúncio para você, em até 24 horas você comprar, o mérito é meu, esse mesmo anúncio pode ter aparecido também no TikTok, e eu posso Uhum. ter feito uma entrada num blog qualquer que apareceu também um banner do Google ali. Não, e assim, Todo eu mundo só vai dizer que é a cliquei venda nessa dele, porra né? no Facebook. Eu postei isso no Instagram outro dia, né? Que as pessoas, elas são muito mais propensas, tipo, óbvio, mas teve uma pesquisa, a interagir com anúncios de marcas que elas conhecem, Uhum, né? Sabe aquele monte de marca de moda que aparece no teu uhum. Instagram e você provavelmente Só não passa. só passa. E quando você conhece, você vai lá ver. É. Olha, a coleção nova da Farm. Vamos dar Farm, porque eu Uhum. tô sempre de Farm mesmo, né? Foda-se. Tá tranquilo. É isso, né? Então já faço a propaganda mesmo. Então, ah, olha a Farm, legal. Aí cliquei. É o Facebook? Não, porra, é a Farm. Eu compro coisa deles desde Exatamente, sempre. exatamente, Então você deve ser exatamente. da Farm, óbvio. Mas é É. exatamente, essa é a analogia que a gente fala. Então, no final, cara, você ficar. Qual a maneira de você entender o resultado? Minha opinião, se você usar o Google Analytics, Amplitude, Mixpanel, você vai fazer pesquisa com cada consumidor depois da compra, é a tua maneira que você vai medir isso, É. beleza? Mas eu acho, e essa é a minha opinião, eu nem acho, a minha opinião de verdade é que você tem que ter, entre aspas, um órgão regulamentador, né? Alguém que regulamente fala assim, o meu critério de avaliação, escola de samba, critério de avaliação é esse aqui. Cada nota que eu tiro, Imperatriz Leopoldinense foi campeã esse ano, com a bênção de Deus. Tirou lá 9,9 mais Sala e Porta-Bandeira. O juiz, ele justifica, o jurado, ele justifica. Por que ele é Porra, mas 9,9? olha só, a gente agora vai entrar num Né? caô Não, aqui, não, porque não, assim, não, não. escola de samba é o bagulho. Não botaram o caô Tu- aqui, não. Mas eu tô falando que, tipo assim, tem uma justificativa pelo qual eu tirei um décimo, um Aham. ponto e tal. Então você tem alguém que tem critérios que todo mundo É. conhece pra Mas acho avaliar que todo mundo igual, né? grande parte do valor do Purple é ser imparcial, né? Exato. Esse é Porque, o ponto. tipo, e a gente tá aqui olhando. Então, os clientes pedem para mudar as perguntas? Não pode. Não pode. Esse aqui é o jeito que a gente Ah, sabe que funciona. O que pode, às vezes, é, sei lá, por exemplo, tem um comitê de metodologia que alguns clientes uhum. participam. Ah, a gente é subscription, é B2B, e aí você dá para mudar o call to tipo, o verbo não é comprar, é assinar. Aí isso a gente deixa, Boa. entendeu? Mas é isso só. E falando ainda desse rolê de atribuição, porque a gente sabe que isso é uma parada que qualquer reunião de Uhum. marketing você vai ter. Ah, mas esse investimento foi pra onde? Cadê o resultado? E quem tá ganhando a conversão? Então pausa não sei o quê. Uhum. Isso, pelo amor de Deus. Eu trabalho há quase 20 anos Não, nessa parada e, são nossa senhora. discussões É, ca- apaixonadas, não, é assim. apaixonado. Principalmente se você tiver equipes diferentes tocando áreas diferentes É, e performances cagada, cara da diferentes. cagada. Não façam isso em Vai casa. dar merda. The treta has been planted. Mas eu queria entender, que, na sua opinião, qual pra você e pro Purple a melhor forma da gente mensurar essa jornada? Porque eu concordo plenamente com você, a gente aqui concorda pra caramba. A gente costuma falar, inclusive, que a Métricas Boas é uma consultoria de analytics. Só que, Uhum, na realidade, é uma consultoria de otimização de jornada baseada em dados. Então, a uhum, gente ajuda você a entender melhor a tua jornada. Então, a gente bate muito na tecla que, eu vou anunciar mais em mídia. O que acontece se eu, vamos pegar os termos mais primórdios, eu boto uma loja num shopping fudido, uhum, pica, JK lá em São Paulo. E aí eu mando panfleto para as pessoas que estão passando no shopping, o panfleto tá dizendo que eu tô em promoção na inauguração. Eu chego na loja, a loja tá com roupa no chão, a atendente tá comendo hambúrguer. uhum, Eu não vou entrar, eu vou ficar puto. Traz isso para o uhum. ambiente digital. Você faz um monte de panfletagem online, que são seus anúncios. Sim. Chega, teu site tá cagado, o problema não foi a mídia, foi você que O não tem. Purple pega isso. Então, por isso que a gente tem que olhar a jornada. Eu queria É. justamente entender a tua A opinião gente sobre isso. pega porque a gente tem comentários abertos, né? E que é o que a gente está brincando com AI agora. Então a gente consegue entender, por exemplo, tem um cliente nosso que teve um problema técnico no Pix. Caos na marca. Caos na marca. Não deve E pagar no Pix, né? você sabe até, tipo, o impacto que isso deu assim, foi na identificação com a marca. Tipo assim, é Cara. quase, eu achava que eu gostava de vocês, vocês meteram essa, sabe? É quase isso. E aí você vai vendo pelos comentários a justificativa, então te dá um pulso qualitativo. Qualitativo. Porque você nem sempre vai saber tudo o tempo todo, né? Eu acho que você vai sempre ter que misturar uma porrada de métrica. Sim. E tem um pouco de identificação, de leitura, coisa que a AI nunca vai conseguir fazer. Não sei, nunca diga nunca. De interpretação de contexto, sabe? Que eu acho Boa. que isso. Então já faz, já. Não sei, assim, eu acho que não pega essa noção de que estava tendo um evento no Rio, ou que, sei lá, o clima político tá bizarro. Por exemplo, tem um cliente nosso que mediu um atributo de marca democrático.
De repente, essa porra começou a cair. Não, Uhum. não tá presente na marca, não é importante para vender, nananã. Aí a gente começou a testar acessível, tudo ótimo. Cara, acessível e democrático é bem parecido, né? Uhum. Não pode estar tão discrepante. Provavelmente, democrático é interpretado de uma forma diferente Uhum. pelo consumidor, Uhum. dado o nosso contexto político que está tenso. Você não quer se identificar como sendo democrático, o cliente, né? Aí não pega esse tipo de coisa, entendeu? Então, eu acho que tem que ter um humano olhando e cruzando um pouco disso na tua cabeça, mas tem um monte de conexão que dá pra fazer O com. Luciano tava falando outro dia que ele acha que vai ter uma profissão muito. Não, já tem. Que é Então. o design, é o cara que adiciona contexto a isso tudo. E você poderia, por exemplo, ter É. dentro dessa tua. Dentro desse machine learning que você tem lá, que é a AI por trás rodando, analisando o sentimento, que é algo que as pessoas já fazem há muito tempo. Pô, vou te dar esse texto aqui e você vai me dizer quantos % de felicidade tem ou qual tipo Aham. de assertividade. Enfim, Aí não você dá pra tem. medir branding, entendeu? Porra, vai tomar no cu, sabe? E aí, Mas tipo, enfim, isso poderia continua. simplesmente ser feito se você pudesse imputar dentro dessa base que você está ensinando o usuário esses contextos. Então, individualmente, o cara vai poder. É tipo o comentário do GA, tá ligado? Pô, eu sei que, tipo, eu tive esse pico aqui porque teve o Web Summit no Rio de Janeiro. No Purple Sacou? agora você pode fazer isso. Exatamente. Você É. tá A adicionando próxima contexto para feature. ele poder. Começar Assim, a o evoluir. contexto ele consegue ser analisado por IA já. O importante é que tudo depende de como você está treinando ela. Se você tem um pool Claro, gigante que tem os acontecimentos ali, e aí dali ele busca para poder cruzar o contexto com uma Sim. outra IA, você vai ter uma conversando com a outra Eu acho ali. que assim, grandes eventos, né? Então, se existisse o Purple pré-pandemia, de repente o Covid, eu adoraria saber como que isso Como é que é? impactou várias marcas ao mesmo tempo, Uhum. né? Ou como uma eleição, uma Copa do Mundo vai impactar todo mundo. Isso vai ser legal de analisar no Purple no futuro. Mas tem pequenas coisas de contexto, tipo, sei lá, se você tem uma marca de cerveja, de repente o mundo começa a ficar mais feminista, Uhum. sabe? Tipo, aos poucos. Não é um evento. Ah, não, aí sim, com Entendeu? certeza não é um Então, evento. então você começa a ver a identificação com a marca cair. Você não precisa esperar a venda baixar. Você pode agir antes, se você Uhum, tem uma perfeito. métrica de meio de caminho, né? Perfeito. Nem sei, né? O cara pergunta. Sai. Não, a gente chegou bem. Mas acho que, pra trazer o contexto, como é que você entende que é a melhor maneira da gente medir essa jornada que as pessoas fazem pra até converter, baseado no objetivo que você tem, né? Eu acho que atribuição é bom pra mídia. Eu Uhum. casaria isso, tipo, com o Purple, sabe? Tipo, Legal. acho que você tem que ter métricas de marca e métricas de mensagem, marca, campanha. Métrica de campanha, métrica de marca e métrica de mídia. Legal. Eu acho que talvez sejam Pra as. você pegar melhor a tua análise, né? Porque a campanha em si, você tem que entender o impacto que aquilo teve. Você também tem que entender meio que a tua marca de forma Uhum. geral, como que ela tá contribuindo pra história e como que cada canal tá te trazendo resultado. Perfeito. O canal Vocês são do Rio? Vocês iam dar Melimelô quando vocês eram crianças? Que tinha os amigos da escola que era promoter. Né? E aí eles ficavam na porta. Aí, tipo, em geral, eles iam na escola e te davam um flyer. Tinha um código atrás. E aí você ganhava algum desconto ou não ganhava, não lembro. E eles sabiam que aquele promoter ia, essa pessoa não pagava pra entrar. Era super complexo o sistema. Super sofisticado. E aí, o que acontecia é que você ficava na fila e tinha uma galera distribuindo, já tem flyer? Não. E aí você pegava na fila. Tipo, essa pessoa é aquele Google de comprar tararã, tararã. Tipo, você já vai entrar, sabe? Você já vai entrar. Então é uma falsa atribuição, porque a festa vai ter a impressão que aquela pessoa levou o cliente, mas eles só roubaram você na jornada final. Já, né? Na porta. Tá? É muito difícil distinguir quem Eu acho roubou que o cliente na porta e A quem. análise que você fez é muito boa. Igual quando você vai numa loja e aí você não foi atendido por ninguém. Aí quando você tá chegando perto do caixa, a pessoa fala assim: alguém te atendeu? Não, pô, então bota o meu papelzinho aí. Tipo, pra marca, pode dizer que aquele vendedor me atendeu e me ajudou a fazer a venda. Quando porra nenhuma, ele só falou assim: ninguém te atendeu? Então bota o meu papelzinho aí pra ganhar essa difícil venda. você qualitativamente, porque se você olhar só quantitativamente, esse cara tá Pô, porrando. esse cara tá porrando. Então, por isso que é sempre bom você ter um cruzamento um pouco de uma visão crítica. Eu lembro de uma situação dessa, que é engraçada, só pra fechar esse ciclo aqui. Numa loja dessa, eu peguei aquela cestinha, né? Peguei a cestinha, tinha um papel plastificado dentro. Eu falei, que porra é essa? Aí eu olhei de baixo, tinha um papel plastificado dentro. O que o vendedor malandro fez? Já Ele tacou botou já o negocinho de código dele na cestinha.
Só que não loucura. era cestinha da entrada, era cestinha do setor É tipo específico. uma Casas Pedro, assim. Tipo, É. na cestinha do setor específico. Pra, tipo É, assim, malandríssimo. Ou seja, pra mim aí vem. Eu vou falar a É. merda que vão querer me cancelar. Mas pra mim aí vem a atribuição de visualização do Facebook. Só que eu nem vi essa É. merda, mas ele tá dizendo que é dele. É isso. Eu nem vi o Ele tá vendedor, ele tá botando o dizendo que é número venda na dele. cestinha. É. Exato. Então, aí você tem que fazer essas coisas de atribuição. Pausa um tempo. Ah, continua igual, tá, mas vai cair no futuro? Não É. vai? Então acho que É a tem. mesma coisa sobre incremento, né? As pessoas muitas vezes falam, eu vou fazer montação de uma ferramenta tal ou de uma mídia Y. E aí quando você vai ver, não aumentou a venda. Aham, Porque na realidade aquela mídia, ela pegou já um pedaço que você tinha pra aham. ela. Então não trouxe É. incremento de venda. A ferramenta tal, ela vai me ajudar a melhorar a experiência do meu consumidor no site, consequentemente, mais gente adiciona o produto no carrinho. Se no final você teve a mesma taxa, ela não incrementou em porra nenhuma. É. Mas você tem que saber em quanto tempo, né? Então, Exato. marca é uma parada que, assim, ela se sustenta mais tempo na cabeça do consumidor do que uma Uhum. promoção, do que uma coisa mais de performance. Então, performance é volátil. Acabou, passou, acabou, esqueci. 20 promoção progressiva, Uhum. desconto, tal, compra aqui, pum, passou, apaguei da minha cabeça. A marca, ela fica registrada no teu Perfeito. sistema lá de coisa. Exato. Então, se você para de comunicar uma marca, ela ainda vai continuar vendendo. Aí você fala, porra, tava comunicando, tava ajudando em Sim, nada. Só que, na verdade, isso com o tempo ele vai sim. caindo, 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 caindo. A mesma coisa também é mais devagar para construir. Então, às vezes você começa, você não tem aquele boom que botar uma coisa no Google te dá, né? Sim. Mas com o tempo, então ele é menos suscetível à volatilidade. Se você pensar, tipo, Sim. uma ação, sabe? Então ele demora mais para É, subir, demora mais para cair, mas isso acontece. Então você também tem que ter esse conhecimento de como as coisas funcionam, para você não achar que você começou a investir em marca vai ser imediato, alguma coisa imediata vai ter, e você parou também vai parar imediato, mas com o tempo isso vai caindo, sabe? meu sonho de marca, nada a ver com o negócio aqui, é construir a metonímia na cabeça da pessoa, sacou? Tipo, Bombril, Uhum. cotonete, não é hastes flexíveis. Ninguém fala, eu vou comprar hastes flexíveis. Mas sabe que tem um problema que depois, se você vira o nome da categoria, Já era, as pessoas às vezes compram outra marca, chamam, né, e não. verdade. Mas é que eu acho isso muito foda. Vocês estavam falando de jornada, eu queria tirar uma dúvida sobre o Purple Metrics, Uhum. nesse caso. Você estava falando sobre que você faz isso através de pesquisa e tudo mais, e essa pesquisa ela é segmentada talvez pela etapa da jornada que o seu usuário Pelo tá. canal, Não, mas dentro da jornada do usuário, vamos pensar aqui dentro do e-commerce. Eu tô na página de checkout. Aham. Existe algum tipo de pesquisa que vá nessa etapa, ou dali pra frente, ou de uma etapa específica Não, pra você frente, pode você não mexe instalar o mais? Purple em qualquer etapa. A gente não recomenda instalar no checkout, porque você não quer Entendi. distrair a Não distrai a pessoa. pessoa. Entendi. É tipo Mas assim, aí aqui, ó. antes No checkout é tipo, clica aqui. Mas aí antes disso, por exemplo, vamos pensar que eu respondi uma pesquisa na página de produto. Ela Uhum. tem um peso diferente do que o cara responder essa pesquisa na página de categoria, por exemplo? Não, então, peso não, mas eu posso te falar que essa Pergunta resposta diferente, né? veio daqui ou veio Entendi, daqui. entendi. E aí você vai entender que na página de produto, a tua disposição a comprar é mais alta que na página de sei lá o quê, categoria. sabe? Uhum. Tipo, seu e-commerce é muito conhecido por, sei lá, game. Tá? A página de game, a disposição a comprar é mais alta. Uhum. Sabe? Você poderia entender isso se o teu objetivo, porque tem uma ajuda na hora de você configurar, que é entender exatamente o que você quer medir. Tipo, eu Perfeito. quero medir o quanto que eu tô dependente de game, de eletrônicos, tá? Então vamos separar as respostas desse pro outro, O sabe? que me deixa mais feliz nessas conversas, quando a gente traz pessoas igual você, é a gente ficar com o coração, pelo menos eu fico com o coração mais calmo, e a gente vai concordando com as pessoas, né? A gente fala assim, porra, parece que a gente não é tão maluco, né? E ao mesmo tempo, é como a gente sempre fala, que tudo começa com a pergunta, né, cara? O que você quer medir. Você falou, tem uma ajuda na hora de configuração, que é o que você quer medir? Porque, cara, o maior problema que eu vejo são as pessoas estarem duas casas à frente, saca? Ela já quer saber qual a métrica ideal para ela medir e saber tal coisa. E saber se tá dando tudo certo. O que é certo para você? Ah, certo pra mim? Então você volta duas casas. Sorte ou revés no banco imobiliário? As pessoas tiraram sorte, avançaram duas casas, mas tinha que tirar revés, sacou? Volte duas casas e defina o seu objetivo. Agora vamos começar a medir. E aí, falando nisso, pra gente ir pros finalmente aqui, a gente te acompanha bastante no TikTok. Boa. O time aqui, né? Jaque e Dani, demais assim. E a gente começou a ver que a sua estratégia no TikTok é falar muito sobre branding. E de vez em quando você fala da Purple. Né? Isso a gente poderia dizer que já é uma estratégia sua de branding para a Purple por trás aqui? O TikTok é total uma estratégia. É tipo, na verdade, o Purple, a estratégia de marketing do Purple é branding. Perfeito. Então,
É tipo assim, a gente vai provar que essa porra funciona, inclusive pra gente mesmo. Eu achei muito bom que teve É. um vídeo de você ganhou um açaí. Só, se eu ficar com a boca roxa, é branding. É branding. Eu acho muito irado que agora eu ganho coisas, né? Muito maneiro, né? Cara, muito irado. Ingresso pro jogo do Botafogo. Olha aí, que É. maneiro. Isso é muito irado. Esse eu tô animadíssima. Ainda não chegou, é quinta, mas a gente tá no Rio, então sei lá. Talvez chegue. Vamos ver. Não, então, o TikTok foi meio no instinto. E eu falei, cara, esse povo de marketing tá de bobeira no TikTok. Tipo, não tem conteúdo bom. Uhum, E a gente tem que acompanhar, porque a gente meio que tem que estar por dentro. uhum. E eu tava com isso na cabeça. E a galera da empresa tava tipo, para, Guto, TikTok, trabalheiro da porra. Aí o cara falou, vou gravar essa merda, foda-se. Aí eu comecei a fazer. Então, os 3, 4, 5 primeiros vídeos foi muito teste, eu sozinha fazendo. E um desses já bombou. E aí, enfim, quando começou a vir lead, o time de marketing começou esse TikTok aí. Vamos começar a arrumar um tempinho na sua agenda? Isso. Vamos criar processo agora? Então foi assim. Mas é porque o TikTok, se você pensar assim, no Instagram, você tem gente que é paga para gerar conteúdo, né? Uhum. Tem pessoas cuja profissão. Você já pararam pra pensar essa Isso é porra, que bizarro, loucura? sim. Tem gente cuja Isso é- profissão é gerar conteúdo para o Instagram. Isso A pessoa passa 8 horas por dia pensando o que eu vou fazer para essa rede social. Exato. Tinha menos gente fazendo isso pro TikTok, né? E tem mais gente com conta no Instagram. Uhum. E você pode pegar e postar uma foto é muito fácil. Pra gente, né? Millennials. Mas você decorar a dancinha, uma dublagem, editar um vídeo, tarana, é muito mais difícil. Então, se você pensar oferta e demanda, tem muito mais gente competindo pela timeline do Instagram, tem mais gente Sim. produzindo conteúdo do que usuário, porque tem gente que tá produzindo conteúdo sem ser usuário, que é pessoas cujo emprego é produzir Uhum. conteúdo. No TikTok, eu acho que você tem mais usuário do que produtor de conteúdo, porque tem uma barreira alta. Perfeito. Então, isso faz com que seja muito mais fácil de se viralizar. Tem menos gente produzindo conteúdo e mais gente assistindo, porque eles têm também um algoritmo que é sucesso, que mantém você viciado ali. Então, você também assiste mais tempo de TikTok do que você passa no Instagram. Então, assim, tem um lado técnico por trás da coisa, Uhum. mas eu acho que foi mais um instinto de, cara, ninguém tá fazendo conteúdo para essa galera, a gente também tem que educar mercado que nem Perfeito. vocês. E eu achei que ia fazer uma coisa meio estudante, assim, sabe? As crianças vão assistir aí. E, cara, não. Maneiro. Tipo, uma galera sênior, assiste e Isso é tal. muito irado. É porque eu também sinto, e aí não sei se você discorda de mim, mas, por exemplo, quando a gente fala de analytics hoje, lá 9 anos atrás, quando a gente começou a Métricas, a minha principal referência, a principal referência do Luciano e de outros amigos que eu sei que são diretores, gerentes, sêniors e tal, de outros lugares, era gente da gringa. Aham. A gente justamente montou Métricas É. Boss como um blog para falar sobre isso, justamente para tirar o complexo vira-lata. Se hoje eu tenho a capacidade de ministrar aulas com 21 anos, Luciano, codar para toda a parte de atribuição e mensuração para sites gigantes. Por que eu não posso falar sobre isso, sacou? Por que eu só tenho que consumir de fora? A gente começou a falar sobre isso e hoje eu sinto que, talvez de Digital Analytics menos, mas tem mais gente falando. Quando a gente fala de branding, cara, na minha cabeça só vem você e o Galileu Nogueira. Não vem muita gente. E a Bia Guaraz, E a né? Bia agora. Só 3, sacou? Então acho que o que eu sinto muito dos seus conteúdos é a galera falando assim, porra, E eles tem têm uma alguém pegada muito falando, diferente, né? tem alguém falando a minha língua, tem alguém falando o que eu quero, o que eu sofro, o que eu vivo. Porra, obrigado, Guta. Eu acho que a Bia vai por um lado mais de curadoria, né? Uhum. Então, pra eu saber o que tá rolando. O Galileu vai pra um lado um pouco mais educativo mesmo. Sim. E E talvez temas mais até de opinativos. início, né? Uhum. Porque ele pega bem do Sim. básico mesmo. Ele realmente educa a galera do que é branding. E eu tô indo mais pra teoria e métrica. Então, Sim. assim, cabe Perfeito. 3 canais facilmente, sabe? Perfeito. E eu acho que a galera começa a sentir uma sensação de pertencimento, né? Pô, eu Total. pertenço a essa comunidade porque a Guta é uma pessoa experiente, com experiência de mercado, tá falando o que eu quero ouvir, eu tá falando a minha dor, que é o que eu vivo no mercado, né? E você tem uma aceitação, Total. um pertencimento ali, muito gigante. A gente tem 2 perguntas finais pra você aqui Tá. agora. Antes a gente vai fazer só um recadinho pra galera que tá ouvindo aqui. Pra galera que tá ouvindo esse podcast ganhando uma consultoria gratuita. Não. Chamar isso aqui de podcast é sacanagem. É sacanagem. Isso é consultoria em formato de áudio e vídeo. Exatamente. Então, se você ainda não clicou aí no seguir, ou se você não deu as 5 estrelas no Spotify, ou se você não curtiu o podcast no YouTube, que ele também sai no YouTube,
você tá de sacanagem com a minha cara, meu parceiro. É. Porque, porra, de graça aqui, eu já aprendi várias paradas, o Gustavo também. Inclusive o time de conteúdo que tá aqui, que montou a pauta, brifou pra poder gerar o nosso conteúdo em cima das dúvidas que a gente tirou aqui. Então, assim, se você não aprendeu, você... Primeiro, não tem como não ter aprendido. Clica aí no Não, 5 eu não estrelas. gosto de rogar praga. Não gosto. Mas me disseram que a galera que ouviu o podcast aqui, não der 5 estrelas, não compartilhar, não seguir, vai ter aquela coisa que toda marca mais odeia, sabe? Que é um negócio de crise. Que como é que eu vivo nesse momento agora? O que fazer no momento que tá dando algum problema na minha marca? Meu Deus, falaram uma besteira da marca aqui, como eu vivo? Ninguém quer que essa pessoa tenha Vai isso. aumentar a quantidade de reclamações Não, no Reclame ninguém Aqui. quer que essa pessoa tenha Quem não isso. clicar aí. Ninguém quer que você tenha esse momento aí que você precise saber, parar todo mundo e falar assim, meu Deus, crise na Gávea, o que a gente faz? Ninguém quer. Pra isso, é só seguir, curtir aqui, que a vida segue boa, né, Exatamente. pra todo mundo. Porra. Guta, queria trazer aqui agora sobre como é que a gente pode ter as melhores práticas aqui para mensurar o impacto financeiro de branding e quando a gente for falar com os stakeholders, a gente poder mostrar quanto que isso está trazendo de retorno. Uhum, Que eu sei que é uma coisa que você já fala há um tempo, fala. e eu acho legal trazer para cá de novo para deixar mais fixo ainda na cabeça das pessoas sobre isso. Como demonstrar esse impacto financeiro que o branding trouxe na hora que você for falar com o stakeholder, investidor ou qualquer outra Boa. área. Né? Eu tô ainda descobrindo isso tecnicamente, tá? É a próxima evolução do Purple é essa que a gente tá começando a Perfeito. conectar. Ai, irmão. Então, hoje, a gente no Purple já pega a intenção de comportamento e o cliente tem que bater depois com o dado final. Mas a parada é você ir gerando as métricas. Se você gera as métricas todas ao mesmo tempo, Uhum. e aí esse é o meu problema com o tracking, ele é muito espaçado, você não consegue atribuir a ele, né, as melhoras. Mas a parada é você conseguir mapear como que esse consumidor se comporta, que é o que vocês falam muito de jornada. Então, ela primeiro entende a marca, ela cria algum tipo de sentimento, ela cria uma intenção de comportamento e aí depois ela se comporta do jeito. Então, o negócio é você ir pegando todas essas métricas e conectar elas. Só que Uhum. você vai precisar de alguém de dados ou de um software tipo Purple, né? Mas hoje a gente já mede, por exemplo, o aumento de preferência. A pessoa fala, caiu o meu CAC. Claro, as pessoas preferem tua marca, elas te compram. Uhum. Mais fácil, né? Você tem menos esforço para convencer ela. Eh, então hoje eu já vejo essa conexão acontecer. A gente quer incluir isso no Purple já já, sabe? Já já bota em meio ano, mas esse é o grande objetivo da história. Mas se você só tem métricas com frequência, você já consegue ter se você tem variância, você consegue ter Uhum. correlação, né, falando tecnicamente. Perfeito. Então se você tem métricas sempre, você provavelmente consegue conectar, e aí a parada é conseguir entender qual que é a correlação. Então, sei lá, às vezes a share of search do Google, que é um indicador de market share, tem Uhum. alguns mercados em que isso acontece. Então quando você consegue entender isso, você consegue meio que começar a prever as coisas. Perfeito. E se você pudesse agora dar uma dica para quem está começando nessa área, ou uma startup, ou um profissional que está desenvolvendo seu negócio, ou alguém que está trabalhando com branding, a Aham. dica principal sobre qual o momento, primeira etapa, primeiro passo que a pessoa tem que fazer ao começar a falar, medir, usar, criar branding. Qual o primeiro passo, assim, cara? Faz isso, porque na minha experiência, pelo que eu convivo, se você não começa desse jeito, a chance de dar merda é As absurda. pessoas vão me odiar. Mas acho que o primeiro passo, Boa. vou fazer até um mistério. Eu acho que o primeiro passo vai aprender matemática. Boa. 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 A galera tá assim, porra, aí agora não dá mais, né? Não vou nunca. Foda-se brand agora. Foda-se, vai tomar. Mas é que assim, se você não consegue ter noções básicas, assim, você não precisa ser o rei da Sim. matemática, mas noções básicas de regressão linear, Uhum. correlação, sabe? Essas coisas assim, básicas. Ou mesmo assim, ROI, Perfeito. sabe? Isso tudo é Cara, conta é um matemática, sabe? letramento, né, de métricas, assim. Então, se você foi aquela pessoa que foi passando ali na recuperação da matemática a vida Uhum. toda e chegou agora em branding, achando que você vai fazer conceito, você pode ir pro lado criativo e falar, não quero estar muito envolvido na parte estratégica e alguém vai me abastecer de dados e eu vou Pra só melhorar minha tangibilizar criatividade, isso. sim. Pô. Me fala, porque aí alguém vai virar para você e falar assim, cara, a gente precisa aumentar a relevância dessa marca na vida das pessoas, porque a gente entendeu que isso está gerando uma preferência pela nossa marca e a gente está Uhum. querendo aumentar a market share, então relevância. E a gente entendeu que o que gera relevância, por exemplo, se ele usasse Purple, né? O que gera relevância é esses 3 atributos de marca Uhum. aqui. A gente ser jovem e ser, sei lá, carioca, brilha. Aí você vai para esse lado, tudo bem.
Mas se você quer ser a pessoa que traça a estratégia, que entende a métrica, e se Uhum. você tá ouvindo esse podcast, provavelmente o primeiro passo é vai aprender matemática. Pô, eu concordo plenamente. Eu acho que o primeiro passo é um letramento ali, tipo, você tem que saber o básico disso pra E economia, sobreviver. diria mais, É, e macroeconomia. pô, Tipo, como é que oferta e demanda, sabe? Curva de perfeito, oferta e demanda. perfeito. E também, eu diria, economia comportamental. Legal, Então, é matemática, economia comportamental, que é tudo mais ou menos perfeito. a mesma, tem uma interseção ali. É isso. Não, e a galera que tá ouvindo pode ter certeza que a gente tá aqui pra ajudar também, porque vai ter um episódio nosso chamado Estatística para quem odeia números. É E isso. a gente vai tentar tangibilizar um pouco mais isso que a galera Você odeia não também. precisa ser o rei da matemática. Tipo assim, Exato. eu não sei fazer os modelos, mas eu debato algoritmos do Purple, assim, ferozmente, sabe? Então, o nosso cientista de Você dados entende a chega com lógica, né? 4. Ele chega com 4 algoritmos. Ah, cara, esse aqui é o certo, eu tenho certeza. Tá, vamos lá. Tá, por quê? O que tá tendo mais peso aqui? Isso aqui tá tendo mais. Faz sentido. Então, assim, esse tipo de debate você tem que conseguir ter, porque senão você não consegue nem brifar a tua área de Perfeito, dados ou, sei lá, configurar o Purple direito, sabe? perfeito. A gente fala muito aqui de um termo que a gente chama um termo de Create Analytics, que você pode ser um Hum. criativo analítico, porque a tua criatividade É, podem ter informações que te ajudam a ter uma criatividade até mais organizada, porque eu acho que toda a dificuldade de alguém que é muito criativo é conseguir ter foco e organizar para a criatividade ser usada do momento certo, no que precisa, não é né? arte, né? Não é arte. Exatamente. Então, o Purple é Purple porque é a mistura do azul com o vermelho. Então, Maneiro, tipo, não dá pra ter só criativo, você tem que ter dados, não dá pra maneiro, só branding, maneiro, tem que ter performance. maneiro. Então, a ideia é que essa Boa, mistura do marketing, que sempre teve uma barreira, ela tem que acabar. Então, por isso boa, que é uma cor que nasce, né? concordo. Obrigado Mistura. pela consultoria, Guto. Espero ter ajudado, eu me diverti Não, horrores. a gente também, pra caramba. Conseguimos falar muito bem disso, trocar essa ideia. Tenho certeza que a galera que tá ouvindo e assistindo aqui vai curtir. No mínimo, vai dar 5 estrelas aqui no podcast, compartilhar com alguém, porque ninguém quer que tenha uma crise na marca e tal. A gente não tá julgando, Eu acho nem que jogando você essa tá praga. gerando karma, eu tomaria Não, cuidado. não tô jogando, não. Pelo contrário. É que a gente sempre fala assim: olha, a galera que faz isso não tem esses problemas. Aham. Ninguém quer que tenha, né? É que nem a mandiga da camiseta, né? A gente é baseado em dados até tu não dar as 5 estrelas. Aí a gente vai lá no Aí a negócio, gente bota vai teu lá no nome ali no negócio, bagulho, ali no vou negócio botar ali, ó. Como diria Zeca Pagodinho, vou botar teu nome na macumba. Mas, Luciano, consultoria grátis, né? Consultoria grátis, mais uma pra conta. É isso. É isso, de nada pra você que De tá nada. ouvindo e assistindo, Guta. Espero que você tenha Obrigada, curtido. Obrigado pela troca aqui, pelo teu espaço aí também, mediante ao evento Web Summit, conseguindo Hoje, trazer um pouquinho. hoje é quinta, não é? Isso. Então a gente tá com stand no Web Summit. Se Pô, você tá quem ouvindo te isso a dissera. caminho do Rio Centro no trânsito, passa lá Boa. pra me dar um. Já passa lá pra dar um oi. Se tiver no Web Summit também, encontrar a Mamba Negra perambulando por lá, somos eu e o Luciano, esbarra com a gente que tem mimos. Boa. Boa. É stand A204, me falaram. Boa. hoje. Stand A204 da Purple, o nosso é um stand ambulante. Sou eu e o Luciano de camisa andando pelo evento. Aquele negócio de caixa de comprar É cerveja. totem humano. Isso. Boa. Muito obrigado, você Valeu, que gente. ouviu e assistiu. De nada por essa consultoria. Até o próximo. Valeu! Valeu!